estabelecer a conexão aqui com a gente? Tenho eu aqui problemas para a recepção do Cláudio Nicolini. Sei como é que estamos chegando aí. Nicolini voltou agora, vamos ver. Podem seguir então o bate-papo. O Antônio Carlos chegava bem para mim aqui, obrigado, Carol. O Carlos chegava bem aqui para mim, deu uma travada, pelo jeito, uma instabilidade da internet, que é o canal que nos leva para todos os lugares do mundo, e isso é fato, né? Não é problema da nossa equipe técnica, muito menos do nosso equipamento, que é de primeira categoria, mas a internet do Brasil é que nem o futebol brasileiro na Copa do Mundo, tá longe de estar entre as melhores do mundo, viu, Carmo? Tá sim, ainda temos muito caminho pela frente, fazer uma renovação, tem coisa que está melhorando aí, vamos ver se as coisas vão melhorando. Mas eu estava ouvindo você dizer, Nicolini, que o pessoal pode nos ouvir, né, por essas novidades que a internet oferece, agregador de podcast, isso, aquilo, tem depois no nosso site, tem tudo mais, né, as coisas todas, e quem tem o 3 em 1 pode também sintonizar na 102,9 da Band, pôr a fita cassete ali, aquela fitinha, tá certo? E clicar ali no Rec Play e nos ouvir e guardar também na fita cassete, viu, Nicolino? Ainda dá para fazer assim, se quiser, tá bom? Dá sim, Antônio Carlos, naquele 3 em 1 Sâmio, meu querido Antônio Carlos, ou Nacional, que era fabricado em São José dos Campos, hein, Antônio Carlos? Exatamente, tinha o da Gradiente, tinha uns que eram invocados aí, o da Philips era bonitão, era bom, tudo mais, tá? Vamos esperar aí, tá certo? Ô, Carmo, e esse vôlei feminino aí, consegue chegar na semifinal? Tá encarando o Japão, hein? Tá em quadra. Vai jogar daqui a pouquinho, o jogo ainda não começou, os times entraram em quadra, já tivemos o primeiro jogo das quartas de final, Nicolini deu a lógica óbvia, né? A Itália sapecou 3-0 na Holanda e já está na semifinal. O Brasil pega o Japão, que fez uma bela campanha, né? Na primeira fase, e é o mandante aí dessa fase final, os jogos são lá. O Brasil, que classificou-se em terceiro lugar, pega o Japão, que ficou em sexto. Então a chance do Brasil ganhar é grande. O Brasil, nas últimas rodadas, poupou muitos jogadores, perdeu as duas últimas partidas do time do técnico José Roberto Guimarães. O Japão precisou vencer a Polônia na última rodada para garantir a vaga dele. O campeonato está sendo disputado na China, não no Japão. E aí o Brasil precisa hoje confirmar essa sua classificação e conseguir passar adiante. Acho que vai passar, dá para encarar bem aí as japonesas, passar adiante e depois pensar na Itália, né? Porque se não estou equivocado aqui, o confronto é esse. A Itália espera o vencedor de Brasil e Japão. Exatamente. Amanhã jogam Estados Unidos e China, Turquia e Canadá. Aí os vencedores de amanhã fazem a outra semifinal. Do jeito que as meninas jogaram a primeira fase aí, dá para acreditar que vai passar sim. É isso, Antônio Carmo, vamos ficar de olho. Olha, ontem, Campeonato Brasileiro, Antônio Carmo, teve um jogo, deu empate em Galo e Bahia 1-1. O Atlético fez 1-0 no primeiro tempo, o Bahia jogou melhor no segundo tempo, empatou no final do jogo, meteu bola na trave, o Atlético saiu vaiado pela torcida, que esperou tanto tempo o time voltar a campo, jogar em casa, mostrar a sua eficiência, ver se o Eduardo Domingues já tinha melhorado um pouco mais o seu time, mas não melhorou não, e o empate foi logicamente melhor para o visitante, para o Bahia. O Atlético não gostou, a torcida não gostou do resultado, o time não tinha começado bem, não. É isso, Antônio Carmo. Hoje, 4 jogos, entre eles, 2 dos favoritos ao título. O Palmeiras joga no Couto Pereira, campo do Coritiba, contra o Coxa Branca, 7h30 da noite, clássico alviverde, Antônio Carmo. O São Paulo vai jogar em Bragança Paulista, contra o Atlético Paranaense, tá tendo show lá no Morumbis. No Gigante da Beira-Rio, um clássico nacional de tanta história e tradição. Inter e Cruzeiro, um dos maiores clássicos dos anos 70, Antônio Carmo, quando as duas equipes mandavam no Brasil, nos anos 70. Inter e Cruzeiro jogam na Beira-Rio às 9h30 da noite. E a Chapecoense recebe na Arena Condá o Flamengo. O Mengão aí, que chega querendo chegar com tudo nesse segundo semestre. Eu queria ouvi-lo sobre esses 4 jogos. O Cruzeiro trouxe a maior contratação da janela até aqui, Gabriel Peck, Antônio Carmo, 10 milhões de euros no atacante revelado pelo Vasco, estava sei lá onde, nas Europa, e volta também com brinde de craque.
né? Mas chegando como a grande contratação do Campeonato Brasileiro, até porque o Palmeiras não trouxe nada interessante, o Flamengo também não confirmou nada, Palmeiras quer Danilo, o Flamengo quer Almada, se confirmarem, aí sim subimos o patamar, hein, Antônio Carlos? Bom, vindo aí de baixo para cima, né? São Paulo e Atlético Paranaense jogam lá em Bragança, onde o São Paulo recentemente jogou, empatou com o Bahia no finalzinho, acabou tomando gol de empate, e precisa da vitória hoje, né? O São Paulo que fechou essa fase antes, pré-Copa, né, Nicolins? 5 jogos sem vencer. Sim. Empate com o Bahia, derrota para o Corinthians, derrota para o Fluminense, empate com o Botafogo e derrota para o Remo na última jornada, na última partida antes da paralisação para a Copa do Mundo. Faz 5 jogos e o São Paulo não ganha, não à toa, de terceiro colocado, caiu para o 8º com os seus 25 pontos. O Atlético Paranaense tem uma situação melhor, já está com 30 pontos, fechou a primeira fase com 2 vezes, primeira fase que eu digo pré-Copa, né? Ganhou do Remo 2-1, ganhou do Mirassol 1-0. São Paulo e Atlético Paranaense que fizeram a final do último título tricolor na Libertadores 2005, quando São Paulo goleou o jogo da volta 4-0 no Morumbi. O Cruzeiro e Inter, isso aí tem uma história dos anos 70 principalmente, né? Fizeram a final do Brasileirão de 75, o jogo do Figueroa, no Beira-Rio, 1-0 para o Inter, e aí em 76 foram para a Libertadores no primeiro jogo no Mineirão, 5-4 para o Cruzeiro, num jogo inesquecível, como foi aquele Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, lá para 2010, esse aí também, de 1976. Foi o Cruzeiro e Inter, sempre com grandes times, como você citou, nos anos 70, faziam belíssimos jogos. Flamengo e Palmeiras continuam aí na ponta, querendo manter a hegemonia. A vida do Flamengo, o desafio do Flamengo hoje, Nicolino, é bem mais tranquilo que do Palmeiras. O Flamengo vai pegar Chapecoense, lanterna absoluta do campeonato, com 9 pontos, 9 pontos do Remo, que é o 18º, e tem 12 pontos atrás do Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Chapecoense não trouxe ninguém também, né? Não contratou nenhum, né? Não trouxe o Bellingham, não trouxe o Rodri, não trouxe nenhum rapaz que destacou-se na Copa aí, né, para jogar pela Chapecoense. O Messi falou assim, vou dar uma força. Nem o Igor, nem o Igor. Não, aí não, peraí. Pô, você tem contra o pessoal de Chapecoense? Você é contra? Você quer o mal da rapaziada, né? Nem o Igor, nem o Paquetá, nem o Hendrick, né? Esse pessoal todo que se atrapalhou na Copa. Pois bem, então a missão do Flamengo um pouco mais tranquila do que a do Palmeiras, que vai pegar o Coritiba, que voltou depois de alguns anos à Série A do Brasileiro, e que faz uma boa campanha com seus 26 pontos em 7º lugar, perdeu do Flamengo na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo, lá no Maracanã. Eu vejo uma diferença do Palmeiras e do Flamengo. Vamos ver como é que isso será instituído em campo hoje, Nicolino. O Flamengo fez bons amistosos. A Band transmitiu um torneio que o Flamengo jogou, foi nos Estados Unidos, não, foi em Portugal, né? Portugal. Ganhou do Benfica, empatou com o River Plate. Amistoso, jogo amigável, tal, aquela coisa toda. 11 no primeiro tempo, 11 no segundo, mas jogo, né, valendo, jogo de camisa, jogo legal. E depois fez um amistoso contra o Olímpia, no final de semana lá no Mané Garrincha, e ganhou por 4-2, Olímpia do Paraguai. Lógico, muda todo mundo, mas são jogos que valem mais do que os amistosinhos que o Palmeiras fez contra o Primavera de Indaiatuba, o Mauaense, a Inter de Limeira, o União São João, o Juventus. O Palmeiras fez uma série de amistosos, jogos treinos, para ser mais correto, lá no seu CT, contra esse pessoal do interior de São Paulo, né? E para arrumar a casa. E o Palmeiras hoje tem desfalques, né, jogadores suspensos, e agora ontem perdeu o Jai, lateral direito, que teve um entorse no joelho no treino, e o Felipe Anderson, Nicolini, que era considerado um robô, uma máquina lá na Lazio, 150 jogos seguidos sem jogar. No Palmeiras são quase 150 jogos, 150 jogos sem se machucar na Lazio. No Palmeiras são 150 sem jogar. Machucou, teve um edema na coxa, estava tudo bem aí na segunda-feira sentiu a coxa, um edema na coxa, por quê? Doença, assim, a doença chama assim, doença da estreia, vai estrear a temporada, senti, né? Tem que jogar, Então o Palmeiras vai ao Flaco Lopes, que foi vice-campeão com a Argentina domingo, está de folga,
e tem mais um ou outro ali, alguns que já voltaram da Copa, como Gustavo Gomes, Maurício, John Arias, vão jogar, né? Piquerez, que se recuperou bem da contusão, e vai pro jogo. Mas não vai ser fácil, não. A missão do Palmeiras hoje é bem mais complicada que a missão do Flamengo. Lembrando, o Palmeiras tem 7 pontos a mais do que o Flamengo, mas tem um jogo a mais. Então, se o Flamengo ganhar esse jogo atrasado, a diferença cai para 4 pontos. Então, vamos ver hoje aí, fechando o primeiro turno, o que consegue o time palmeirense e o time flamenguista também em busca aí da hegemonia, de buscar a liderança da competição. Volta dos times aí, vamos acompanhar. Não é isso, Antônio Carmo. E vamos ver agora o Leonardo Jardim no Flamengo, né? Que ele chegou aí no metade do primeiro semestre, um movimento meio atabalhoado do Flamengo, e agora ele acertou. O time fez um monte de amistoso, o time agora vem com a cara dele, com o jeito dele. Pode ter o Almada nesse segundo semestre, é o grande sonho do Flamengo, jogador que jogou, meu querido Antônio Carmo, a Copa do Mundo pela Argentina. Começou como titular. Era titular no início, depois perdeu a posição, foi para o banco, entrou muito bem, acho que no jogo contra a Suíça. Esperava-se que ele ganhasse novamente a titularidade, não conseguiu, e no último jogo sequer entrou, né? Ficou no banco. O Almada é um caso interessante, veio mais desconhecido para o Botafogo, foi muito bem naquele ano 2024, foi para o Atlético de Madrid, não joga nada lá, não consegue render. O Palmeiras já tentou contratá-lo no começo do ano, ele não quis vir. Vamos ver agora o que se poderá resolver aí com relação ao Flamengo. Mas se vier para o Flamengo, é um grande reforço aí para o time flamenguista. Eu acho que os times que têm potencial, igual Palmeiras, Flamengo, tem que pensar assim mesmo. Não adianta ir lá buscar Zezinho, Joãozinho, Huguinho lá do tio Patinhas. Tem mesmo é que trazer jogador desse perfil aí, que tenha uma qualidade maior, né? É isso, para chegar e ser titular. Muito bom, Antônio Carmo. Brasileirão segue 19ª rodada, a última do primeiro turno. Olha, começou aí a repescagem da Sul-Americana, Antônio Carmo, playoff, né? Os caras inventam uns nomes aí, a gente tem que ir aprendendo, né? Playoffs da Sul-Americana. O Santos pegou a Universidade Central da Venezuela. Carmo do céu, como é que esse time conseguiu chegar nessa fase, que já não é a primeira da Sul-Americana? Você imagina o que ele deixou para trás. Porque para um time perder em casa de 4 do Santos, com o Rony fazendo gol, o time é muito ruim, Antônio tá vivo. E o pessoal estava falando que o campo lá lembrou um pouquinho o Anacleto Campanella do São Caetano, né? Péssima qualidade também. Não tem como né, fazer coisa melhor. Aí o Santos falou assim, dá licença, eu estou precisando ganhar um jogo bom aqui, eu estou precisando dar uma respirada, porque domingo volta Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, e aí o Santos conseguiu um grande resultado, está classificado, né? Para o jogo da volta, pode colocar Márcio Rossini, Toninho Carlos, Dema, Rodolfo Rodrigues no gol, Paulo Isidoro e Zé Sérgio na ponta, que o Santos vai se classificar. Bom resultado, inquestionavelmente, é aquele lá, pelo menos o adversário é ruim, o campo é ruim, dá licença, vai, 4-1, pronto. Juari prometeu que se fizer gol vai dar volta na bandeirinha, tá bom, Antônio Carlos? Era a grande comemoração do menino da Vila, Juari. O que ele fazia de gol no Valdir Pérez de São Paulo era uma grandeza, né? Todo jogo, no Gilmar do Palmeiras também e tal, né? Todo mundo. Mas falando em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Santos e o Corinthians já estavam transferbezado pela FIFA, não podiam contratar ninguém. O São Paulo entrou no trio aí ontem também, né? A FIFA também mandou lá um telegrama para o São Paulo, também está no transferban por causa da contratação daquele volante Marcos Antônio, bom jogador. Então, os caras ficam esperando. Quando eles teve mais um, está com 4 protestos lá da FIFA para resolver, aí não pode contratar, aí está querendo trazer jogador. O pessoal, antigamente não tinha isso, né? Você ia resolvendo as coisas. Teve time do interior uma vez aí, Nicolini, que contratou 18 jogadores para a primeira fase do campeonato, não estava bom, mandou os 18 embora, trouxe os 18, mandou 18, ficou com 2 e contratou mais uns 20. Por isso que a Federação Paulista pagou depois... Não pagou ninguém e caiu, né? Por isso que a Federação Paulista depois limitou o número de inscritos para 26. O time era o Guaçuano, ele inscreveu 58 jogadores no campeonato. Pode isso, né? E caiu e não adiantou nada. Ele não pagava, né? O mês 2, o jogador saía, trazia outro e tal, e por aí ia, né? A federação falou que bagunça, né? Aliás, a Federação Paulista de Futebol anulou, suspendeu, como é que é, interditou o Anacleto Campanella, viu, ontem. Falou, que é isso?
Vocês jogaram lá na segunda-feira? Não podia. Acho que o Marcelinho Espanha, que nos ouve toda manhã e que é sócio lá dessa turma, pegou a gravação e falou: os caras estão falando aqui. Ô, Mauro Silva, ele é 5 homens, sabe disso, né? É verdade, sem disso. Teve um amistoso esses dias. O Mauro Silva foi fazer, pegou a camisa 5, deu pro Marcelinho Espanha: não, joga você com a 5, eu jogo com a 8. Tranquilo lá, sossegado. E o Mauro Silva é que está respondendo mesmo aí, porque o Reinaldo está de férias, né? Aí já meteu a caneta e o papel. Esperou ter o jogo, né? Esperou a porta ser arrombada, né? Todo mundo arrebentar com o negócio, sair, agora vamos fechar, vamos colocar cadeado lá. São Caetano não pode jogar mais. Esperou a vergonha ser. A Tramela. Esperou a vergonha ser mostrada mundialmente para poder fazer isso que tinha que ser feito já na semana passada, né? Não adianta dizer, antes tarde do que nunca. Não, isso aí não tem antes tarde do que nunca, não. Isso aí foi vergonhoso. Não tem desculpa. Mas não, você está demitido. Passa no RH, que não pode acontecer uma coisa dessa, não. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, ontem ainda pela Sul-Americana, o Tigre ganhou do Nacional no Uruguai por 3-0, também encaminhou a classificação. Hoje tem o Bragantino, que joga contra o Sporting Cristal em Lima, e tem o Vasco pegando o Independiente Medellín no velho Atanásio Girardot, na Colômbia. Nacional de Manga, de Ubinhas, de Espargo, de Luiz Artime, de Luiz Cubidia, time campeão, 3 vezes campeão de Libertadores. Meu Deus, acabou também o Nacional, hein? E hoje, vamos ver o Vascão, como é que faz aí, pegando. O jogo é complicado, esse Independente lá em Medellín, se não der para ganhar no jogo, eles fazem aquela bagunça que fizeram contra o Flamengo lá, não teve nem jogo. O Flamengo ganhou os pontos. E o Medellín não foi nem punido, continua no campeonato. Não sei o quê. São bons, mas não tem problema, vocês são. E aí, tá eliminado o campeonato. Não, deixa os meninos aí, a Conmebol também é daquele jeito, né? Vai ver. E o Red Bull, bem no Campeonato Brasileiro, né? Tem um jogo um pouco mais fácil aí contra o Sporting Cristal. É isso. Vamos acompanhar. Hoje ainda tem Lanús e Cienciano, viu, Antônio Carlos? Lanús e Cienciano. Esse a gente deixa pro Dino Machado, tá bom? Dino Machado ouviu aí, né? 7 horas da noite o jogo, tá bom? Fica à vontade aí. Nicolino, ontem de Série B, muito bom. Você tá aí com a rodada, a Série B, o América Mineiro estava ganhando do Avaí de 1-0 lá em Santa Catarina, segunda vitória do time, mas o América não tem jeito. Tomou a virada do Avaí, né? 2-1. Agora esse Criciúma tá impossível, hein? No confronto dos Tigres, no confronto lá dos pretos e amarelos, Criciúma 1-0 lá em Novo Horizonte, hein? Vai firme aí para voltar à Série A. Espetacular, sem dúvida. Fora de casa. Grande vitória, mais líder do que nunca. Né? Vira a primeira fase em 19 rodadas com 39 pontos, Antônio Carlos. 5 à frente do Vila Nova. O Juventude ainda joga na rodada, pode chegar a 35. E é quem pode alcançar, junto com o Operário. Os dois podem chegar a 35. O Operário deve chegar, porque pega a Ponte Preta hoje, lá no Germano Krieger. Antônio Carlos, Juventude amanhã tem jogo difícil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Santa Cruz. O Vila Nova ganhou ontem, foi a 34, fica mais para trás aí, pra gente ver o que acontece. E essa Ponte Preta, com toda a sua crise, né, pegando o bom time do Operário lá em Ponta Grossa, também não terá vida fácil. E um jogo de Série A, né, hoje, lá em Goiânia, Goiás e Sport Recife, virava e mexia, né, você via esses times na Série A e agora estão aí na Série B. Muito bom. Para o nosso querido Dino Machado, depois da rodada das 7h30, às 9h30, ele acompanha Náutico e Londrina, direto do Estádio dos Aflitos. Antônio Carmo, que já teve até batalha, meu querido Antônio Carmo. Já teve como em 2005 com o Grêmio ganhando a Batalha dos Aflitos, 1-0, gol do Anderson, naquele jogo que o Grêmio teve 3 expulsos, 4, ganhou o jogo com 7 jogadores e voltou para a Série A do Brasileiro naquela ocasião. Antônio Carmo, notícia, eu vou dar o crédito aqui, que eu vejo no Globoesporte.com. Itália conversa e encaminha a contratação de Pepe Guardiola para o ciclo da Copa de 2030. Eu quero ouvi-lo, Antônio Carmo. Extraordinária contratação se confirmando. Eles estavam acertando com o Pirlo, a gente falou aqui, né? Você até citou que o Leonardo estava envolvido lá
nessa negociação, parece que esfriou isso daí. Aliás, abro um parênteses aqui para falar do Pirlo Leonardo. é legal. Uma entrevista dele. O Pirlo é legal, o Pirlo é legal, seria bacana, foi ídolo italiano, da Itália, mas tal, é uma coisa que eu falo só, vai trazer o Dunga. Não. O Dunga foi campeão do mundo, ídolo no Brasil, legal, mas tem o Pepe Guardiola. Não, ele tem que ser. Parem as máquinas. Não. Fala do Leonardo, ele deu uma entrevista, ele falou que hoje a valência dos grandes jogadores, ele falou, quem é o craque, o maior jogador do mundo? Ele falou, eu não vou falar, porque daí, pessoal, eu tenho a minha opinião, mas não. A valência dele de domínio de bola é 4, 5. Ele falou, no meu tempo o Zico era 9 e 10. Falou, só fazer uma comparação. O Leonardo falou isso essa semana, comparando os craques do passado com os craques do momento. Nicolino, eu não sei por que ainda Pepe Guardiola não assumiu uma seleção nacional, né? Se na Espanha não o querem, ele podia já ter ido para a Alemanha, já dirigiu o time na Alemanha, na Inglaterra. Agora. Não, agora não dá, né? Então, para a Itália seria sensacional. Para a Espanha agora vai renovar com o Luiz Lafuente, tem todos os méritos, e já estão negociando com ele para até 2030, merece. O homem está imbatível lá, ele não perde nunca, né? Tem que deixar ele lá. E realmente a Itália com o Guardiola, eu acho que tomara, viu? Estou torcendo para que dê certo, Nicolino, para a gente ver uma revolução que o Guardiola poderá fazer na Itália. Ou, aí não deu certo também na Itália, o Guardiola já está meio que em fim de carreira, apesar de muito jovem ainda. Ficou 10 anos, não sei quantos anos, no City, né? E eu não sei porque até agora ele não dirigiu uma seleção com todo o seu potencial, não sei se não quis, porque pode ter sido chamado por uma seleção lá do mundo árabe, que tem muito dinheiro, que não falta dinheiro, e pode não ter querido ir para lá por conta do status, né? Então, eu não sei, mas seria muito bom ver o Pepe Guardiola dirigindo a seleção da Itália. Aproveitar, né, que ele está aí no mercado, e a Itália, Nicolino, pode gastar 4, 5 vezes mais do que gastaria com o Pirlo, com outro, porque é um investimento que não é ruim, não. Investimento de alto nível, vai se gastar para ter um retorno bom aí. Tomara que dê certo. Muito bom, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho, porque realmente chama a atenção do mundo da bola. Pepe Guardiola, um técnico comprovadamente competente, meu querido Antônio Carmo. E com isso, seria um impacto muito grande ele assumir a seleção italiana. Vamos acompanhar, tá bom? Acho que é isso. Olha, Carmo, tá tendo um grande campeonato de tênis de mesa em São José, o Hugo Calderaro por aí na área, um nome gigante, um ídolo brasileiro, bem bacana. Garoto. Foi campeão mundial esse tempo atrás, né? Sim, falta medalha olímpica, mas ele fala assim, não, mas não falta nada, eu vou querer ainda medalha olímpica, mas não falta nada na minha carreira e tem que comemorar mesmo, um grande nome do esporte. Tá em São José aí pro povo ver, Antônio Carmo, legal, viu? Olha, muito legal, um bom atrativo, sem dúvida alguma, o tênis de mesa, né? Muito praticado na China, em outros lugares também, para muita gente ainda. O ping-pong, que você vai começando por lá e depois vai dando um jeito para terminar e fazer mais o seu trabalho aí com o tênis de mesa. Só para a gente fechar aqui, Nicolino, ver se você volta aí ou não. Brasil 12, Japão 13. Primeiro set em andamento lá, tá bom? Tá bom, Antônio Carmo. E olha, nunca mais faça xixi atrás do banco de reservas, tá bom? O São José colocou um vídeo ontem muito engraçado nas redes sociais. Parabéns aí ao marketing do São José. Saída pela esquerda depois do ato falho, feio e esquisito na estreia no Anacleto Campanella. Quem não viu, veja, certo, Antônio Carmo? Do garoto Micael, garoto de 20 anos, veio lá do Sport Recife e pisou na bola e o São José fez do limão uma limonada. Parabéns ao departamento de marketing, lá, ao Rocinei Rossi, ao Vitor Consoli, que trabalhou no Taubaté esse ano também e veio para o São José agora, depois da saída do Celso Gomes. São José estava sem assessor de imprensa e o Vitor veio, muito bom, ele um garoto de qualidade, e olha, tiveram essa ideia aí, foi sensacional, né, com o rapaz, para não ficar pegando no pé dele também, e para a torcida também não o condenar. Foi muito bacana. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos nessa, amanhã a gente está de volta. Grande dia para você, meu caro. Excelente quarta-feira. Muito obrigado, Claudio Nicolino. A você, aos amigos todos que nos honram.